A gente está iniciando aqui uma entrevista, né, por conta desse avanço do novo coronavírus, que tem constituído um desafio aí não só no campo da saúde pública e da medicina, com medidas concretas para conter a epidemia, seja por novos tratamentos, diagnósticos e as medidas de distanciamento social, mas também é um desafio que mobiliza áreas como planejamento urbano e transportes, né? Então, para falar sobre isso, a gente está hoje aqui com dois pesquisadores que integram o projeto temático MacroAmbi, né, que tem apoio da FAPESP, para refletir como será o planejamento da macrometrópole paulista daqui para frente, né? Quer dizer, como que a gente pode pensar esse cenário agora diante das restrições impostas aí para conter o avanço do coronavírus. Então, a gente está aqui com o sociólogo Pedro Roberto Jacobi, que é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, editor da revista Ambiente e Sociedade e coordenador, um dos coordenadores aí do temático MacroAmbi. E estamos também com a Silvana Zioni, que é professora da Universidade Federal do ABC, doutora em Planejamento Urbano pela USP e com experiência em estudos sobre transportes, metropolização e planejamento territorial, né, que é o que está no cerne aqui da entrevista. Eu queria começar perguntando primeiro para o professor Pedro, se eu puder dar uma rápida explicação do que é o MacroAmbi e como que o temático está se adequando para pensar o planejamento dentro desse contexto do novo coronavírus. É uma satisfação estar falando com todos vocês. O projeto temático é um projeto apoiado pela FAPESP, que se inicia em 2017 e tem uma duração até 2022. O projeto temático aborda como espaço geográfico e território a macrometrópole de São Paulo, que não é uma agregação institucionalizada, porém é uma agregação territorial de 174 municípios que tem uma grande relação em termos de fluxos comerciais, fluxos logísticos e também uma importância muito grande em torno da governança da água, porque ele agrega 5 bacias hidrográficas. Então, a denominação de macrometrópole paulista vem tanto da órbita da governança da água, como da governança do planejamento e do planejamento territorial. No caso, nos referimos aí a todo um trabalho da Emplasa, não? Da extinta Emplasa, Empresa Metropolitana de Planejamento, que produziu uma série de trabalhos que estão publicados desde o ano 2014. O projeto temático é uma parceria que temos entre diversas unidades da USP e da Universidade Federal do ABC. Hoje agrega professores, pesquisadores, pós-doutores apoiados pela FAPESP e também fora do apoio específico do projeto, doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica. O projeto está visível, as nossas atividades estão disponíveis no site macroambi.org e também no Facebook. E, para finalizar, cabe destacar que esse projeto é um projeto interdisciplinar, com uma finalidade de transcender até o interdisciplinar e ir para uma vertente transdisciplinar, para um diálogo de 5 áreas de pesquisa com a formulação de políticas públicas. Estas áreas de pesquisa são a governança do saneamento ambiental, a dimensão do território,
a dimensão da energia, a dimensão das mudanças climáticas e dos serviços ecossistêmicos. E o nosso grande esforço ao longo destes 5 anos de trabalho, e temos um conjunto importante de publicações, inclusive uma publicação específica para um público mais amplo, que é o Diálogos Ambientais da Macrometrópole Paulista, que está disponível online. Já temos 4 artigos, estamos concluindo 4 volumes, concluindo um 5º volume sobre o Covid, e depois desse volume teremos um volume sobre serviços ecossistêmicos. O que interessa ressaltar é que é um projeto extremamente interdisciplinar. Tem como foco a dimensão ambiental, mas todos estes outros aspectos que são justamente da sua interdependência. Isso é fundamental como nosso objeto e como nosso caráter inovador enquanto projeto. Perfeito. O professor Pedro mencionou a Implasa, que é a empresa de planejamento do governo do estado de São Paulo, e que corre o risco, né? Há um projeto para que a Implasa chegue ao fim ou seja transformada. Eu queria saber da Silvana, que vem trabalhando com essa questão do planejamento, o que pode implicar esse fim da Implasa, e ainda mais num momento em que o planejamento todo da cidade e também do transporte, da metrópole e tudo mais, vai precisar ser repensado por conta dos desafios que a nova epidemia trouxe, né? Pois é. A questão dessa... Não é um projeto, já é uma determinação do governo do Estado de extinguir e, se não me engano, eliminar. É um texto legal que diz isso. A empresa de planejamento metropolitano é, de fato, uma indicação do que vem acontecendo nos últimos anos de enfraquecimento da gestão pública na área de planejamento e, portanto, de pensar o desenvolvimento dos territórios e de todos os setores institucionais, e que, na verdade, já por algumas décadas vem se confirmando, e que talvez nesse cenário de pandemia seja um momento para se repensar essa iniciativa. Perfeito. Agora, você tem trabalhado com a questão de transporte, né? Hoje a gente vê que o transporte público, até você chegou a falar sobre isso em outras conversas, ele acaba sendo como um vetor aí de transmissão da doença. Como que o planejamento, como a política de transporte tem que ser repensada a partir de agora? Quer dizer, quais as implicações? Eu acho que essa também é uma oportunidade, essa terrível oportunidade de se colocar em xeque a agenda política dos transportes, e digo mais, da própria mudança climática voltada para o setor de transporte, que, a meu ver, não era muito ousada, avançava muito pouco, era bastante conservadora, mas que estava tentando, do ponto de vista da política nacional de mobilidade urbana, inverter a prioridade no uso dos modos de transporte coletivos, não motorizados, valorizando, então, digamos, o interesse coletivo sobre o interesse privado representado pela motorização individual cada vez mais predominante. Ou seja, nós estamos efetivamente num dilema, porque a epidemia ou essa necessidade de afastamento põe em xeque a lógica do transporte. O transporte que mediava as distâncias passa a ser um inimigo, porque ele é um vetor de doenças, né? E, ao mesmo tempo, o automóvel privado, que
pela Política Nacional de Mobilidade, era colocado talvez como um vilão, e que, na verdade, não digo o responsável pela poluição ambiental, responsável por uma insustentabilidade no modelo de urbanização, de repente passa a ser o único meio saudável ou indicado nesse momento de epidemia. Então, de fato, a agenda política tem que ser revista e, ao mesmo tempo, observar algumas coisas. Por exemplo, a poluição atmosférica, que neste momento em que nós estamos em quarentena, ou pelo menos boa parte da população e das atividades estão freadas, há a constatação de uma queda significativa na poluição atmosférica. Então, descobrimos, de fato, quem é o vilão dessa história. Porém, como pensar uma sociedade remota, funcionando remotamente? Estamos aqui num confortável diálogo, cada um nas suas residências, nos permitindo pensar. Mas a distribuição de mercadorias, a organização de outras tantas atividades, realmente não pode prescindir do transporte e da comunicação. Então, nós temos que realmente correr atrás para entender as nossas agendas políticas frente a essa condição que eu espero que seja bastante temporária e curta, né? Mas, mesmo assim, vai ser uma boa oportunidade para nos considerar o que a gente pensava e previa. Eu gostaria de complementar a fala da Silvana, no sentido de que é claro que esta pandemia terá seu fim, né? Na medida em que se concluam as pesquisas, que se chegue a um resultado de uma vacina, e como se chegou com a H1N1, né? Então, isso vai acontecer. Portanto, é importante refletir pós-coronavírus. E o pós-coronavírus, obviamente, não vai modificar na nossa realidade significativamente, no curto prazo, o uso do automóvel como nas grandes cidades e as emissões que ele provoca, não? Isso sem dúvida. Entretanto, o grande desafio que se coloca é reduzir o passivo do transporte público. Essa que é a grande questão que se coloca para todas as cidades. Quando da Copa de 2014, né, havia todo um conjunto de projetos de veículos leves sobre trilhos que estariam sendo implementados em muitas cidades brasileiras. Parte deles não foram implementados por corte de recursos, mas, obviamente, isso é uma questão fundamental. Ou seja, pode acontecer um atraso na implementação de obras de transporte em virtude do volume de recursos que, neste momento, tem que ser alocados para a saúde, vamos supor. Né? E isso, obviamente, não reduz o passivo. E, mais do que isso ainda, também é importante dizer o seguinte, que a agenda climática ela não desaparece, ela também talvez chame ainda, o coronavírus chame mais atenção para a dimensão de prevenção que a agenda climática coloca, a necessidade de, principalmente, substituição dos combustíveis fósseis, não? Obviamente, isso também está muito associado a características dos governos, não? Mas, de qualquer maneira, é uma agenda que já estava em marcha e que a gente espera que ela tenha essa continuidade, porque é fundamental reduzir as emissões. E as emissões se reduzem reduzindo o uso de automóveis. Em São Paulo, 80% das emissões são resultado dos automóveis, quando na década de 80, 90 era da produção industrial. Certo. Eu queria agregar Sim. a isso que você acaba de afirmar, são duas questões que me parecem que vão num sentido positivo, né? Por um lado, a agenda climática, de fato, que eu disse,
que eu considero bastante tímida, mas que agora há comprovações dos efeitos benéficos que atuar sobre políticas de transporte, de fato, ajudam. Por outro lado, do ponto de vista das políticas de transporte, ela também traz uma questão significativa, que é lidar com o transporte coletivo como um sistema essencial, né, que não pode ser suprimido, como até alguns prefeitos, de uma forma maluca, propuseram suspender os serviços, mas que, além da sua essencialidade, ele tem que ser fundamentalmente um sistema de qualidade. Então, também foi uma medida absurda que os sistemas de massa, metrô, trem e ônibus tomaram de reduzir a frequência de oferta. E aí fica muito claro, não, nós temos que efetivamente reduzir a lotação do sistema de transporte. Nós temos que ter sistemas com eficiência e não pensados numa ótica de uma produtividade muito coerente com a lógica empresarial. E aí eu retorno à questão de que falta nos faz o planejamento e as políticas de desenvolvimento urbano, porque realmente só um pensamento integrador, fundado no interesse coletivo, é capaz de reavaliar essas formulações políticas. Silvana, só uma questão, quando você fala de planejamento, né? Concretamente, como que isso deve ser feito diante agora dos novos fatos, como você salientou, de que a gente agora tem concretamente dados que mostram, olha, você reduzindo o número de carros, reduz a poluição. Porque, ao mesmo tempo, os serviços de entrega, né, tá todo mundo pedindo coisas pela internet e isso requer gente nas ruas entregando. Concretamente, como que se planeja isso? E como que se convence tanto as autoridades quanto a própria população? Por exemplo, hoje na rádio eu estava ouvindo que o trânsito já ficou mais lento na saída para o litoral, porque é o pessoal que vai ter um feriado aí, então o pessoal está indo viajar. Então, quer dizer, mesmo numa situação dessas, ainda é difícil planejar. Quer dizer, como que se faz isso concretamente? Pois é, Bruno. Uma condição básica e inicial é conhecer a realidade. A ciência nos ensina. Há uma base científica, técnica do planejamento que não pode ser ignorada. E, de novo, reforço, extinguir empresas que fazem esse serviço também é uma temeridade. Mas conhecer a realidade significa entender esses processos pelos quais nós estamos passando. Por que tem tanto delivery? Me desculpe, não é só na quarentena que nós temos segmentos da população prestando um serviço de entrega urbana, que é hoje um dado que é uma característica da própria metrópole. Não é? A metrópole intensifica, sim, deslocamentos não só de pessoas, mas de bens, de valores, de informação, e isso, infelizmente, nós estamos decretando que este modelo uma parcela da população vai estar submetida a andar de moto, bicicleta, fazendo as atividades ou consumindo, ajudando a gente a consumir e produzir o que não podia. E eu digo, de novo, a questão da informação. As nossas pesquisas de origem e destino, que são conhecidas, reconhecidas, ficaram a dever sobre esses processos da metrópole. Ficaram, nas últimas duas versões, 2007 e 2017, nos devendo olhar a metrópole sobre outras perspectivas. Primeiro, as entregas foram subestimadas. O uso da bicicleta foi focado, mas como as pessoas usando como um sistema de deslocamento individual. Desconsiderou-se que a metrópole tem outra lógica de fluxo. E mais,
que a metrópole transbordou fronteiras, que aí voltamos à nossa questão da macrometropolização. Hoje, efetivamente, os fluxos superam os limites da região metropolitana. Então, eu diria, olha, esse fluxo para o litoral que o jornal está comentando, não é nada mais, né, do que alguma intensidade de fluxos cotidianos que são feitos entre São Paulo e o litoral, ou São Paulo e Campinas, e assim por diante. Nós sabemos, inclusive, de pessoas que, digamos, fizeram um deslocamento residencial por conta da quarentena, porque talvez é melhor ficar na casa dos pais, ou vou ficar mais tranquilo no meu sítio, mas isso, digamos, pode estar atingindo uma parcela da população. Qual é essa parcela? É a classe média, que consome mais, é que gera mais viagens? Isso é um dado. O planejamento tem, sim, que ir em contato com a realidade, produzir conhecimento e informação. Esse é o dado primordial, mas principalmente identificar quais são esses atores que estão agindo, atuando, especialmente em função de uma mudança de cenário, do desenvolvimento de alguma outra condição que nos diga respeito dentro dos nossos valores. Eu gostaria de complementar, colocando assim, sempre se apostou no planejamento, inclusive no período autoritário, não? É importante dizer que nós tivemos planejamento demográfico, planejamento regional, planejamento urbano territorial. E planejar, a palavra já quer dizer que você está prevendo, você está organizando para o futuro, você não está planejando o presente. O presente é o que se tem. E nossas cidades, lamentavelmente, são, não digo só do Brasil, mas de boa parte dos chamados países do terceiro mundo, países de desenvolvimento, o nome que se quiser dar, do Global South, etc. Uhum. São cidades duais, cidades que foram, em parte, planejadas. São Paulo tem seu histórico com Prestes Maia, por exemplo, e depois vários outros planos que foram implementados em décadas de 60, 70, 80, não? 80 praticamente foi quase que o limite, não? Para o planejamento. E foram cidades que se planejou principalmente numa perspectiva de transporte individual e muito menos de transporte público. O metrô seja datado do ano 75, seu começo. É bom olhar para isso e mostrar que São Paulo tem hoje talvez 100 quilômetros de metrô, tem toda uma interligação com o transporte de trem, mas que também tem muitos problemas, não? E a Cidade do México, que começou mais ou menos na mesma época, tem 3 vezes mais o número de linhas de metrô, não? Então, quando estamos falando em planejamento e uma ruptura com a trajetória para o planejamento, é algo que tem nos preocupado, porque o que nós podemos observar é que parte das moradias de classe média não passaram pelo planejamento, não? Ou seja, por exemplo, a Berrini foi compra de terras por arquitetos que transformaram essa região. A região da Francisco Matarazzo, a mesma coisa, as chamadas operações urbanas foram propostas pelo setor privado. E aí nós temos que olhar justamente o desafio que existe para se pensar um planejamento metropolitano e macrometropolitano. E é bom lembrar que as instâncias de planejamento metropolitano são da década de 70. Só que nunca tivemos efetivamente uma articulação, por exemplo, dos 39 municípios da região metropolitana dentro de uma perspectiva de planejamento. Nunca foi completa, não? E diríamos até que nós temos quase que um contraditório, porque as diferenças políticas muitas vezes prejudicaram até a agregação de interesses em termos metropolitanos, não? Então, é importante trazer esses temas e atualizá-los aos tempos de hoje, porque todas estas formas de transporte e de logística, principalmente para
sim, tem muito a ver com a expansão dos aplicativos digitais. Se não tivesse esses aplicativos digitais, nós não teríamos Uber Eats e seus sucedâneos, não? Então, isso é importante. E isso veio para ficar. Isso não adianta querer achar que disso vai mudar. Pelo contrário, a questão é saber até onde isso pode ir, porque essas empresas têm que mostrar e competir, mostrando cada vez mais novos produtos. Legal. Silvana, a gente está quase concluindo aqui o tempo da entrevista. Você quer dar uma última consideração? Não, sem dúvida. Situar, digamos, o início da crise do planejamento nos anos 80, é também importante pensar que é justamente quando há uma mudança na forma da produção. E essa é realmente a nossa maior vulnerabilidade, o nosso calcanhar de Aquiles, porque é quando, né, a gente deveria estar repensando esse modelo de desenvolvimento e que não fosse, digamos, os avanços do ponto de vista das políticas ambientais, nós estaríamos muito pior, né? Então, acho que, para ser breve, eu ficaria só com esses pontos mais críticos. Perfeito. Bom, então a gente termina aqui a breve entrevista, mas que ela vai depois poder se desdobrar em outras conversas, né? Com a Silvana, com o Pedro e com outros pesquisadores do Macroambi aí. Tá bom? Agradeço aí. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado a você por ouvir e, obviamente, teremos muitas outras entrevistas para mostrar todo o nosso potencial de pesquisa do projeto Macroambi.